Olá, terráqueos! Essa é a segunda parte da nossa videoaula sobre sistemas lineares. Vocês viram na videoaula anterior como resolver um sistema linear pelo método de Cramer. Primeiro, a gente tem que encontrar o determinante da matriz dos coeficientes numéricos. Depois, a gente substitui a coluna referente à primeira incógnita dessa matriz pelos termos independentes do sistema linear e calcula um novo determinante. Esse vai ser o desão da incógnita. E faz isso com as demais incógnitas, substituindo sempre uma coluna referente a uma incógnita e calcula um novo determinante, e esse vai ser o desão daquela incógnita, ok? Depois de feito isso, cada incógnita será o resultado da divisão de desão da incógnita por desão. Ou seja, se a gente quer encontrar, será o x, então a gente vai fazer desão de x dividido por desão. A gente quer encontrar o y, a gente vai fazer desão de y sobre desão. A gente quer encontrar o z, a gente faz o desão de z sobre desão. Esse desão é a matriz dos coeficientes numéricos, aqueles numerozinhos que acompanham as letras, as incógnitas do sistema linear. E esse desão da incógnita é o mesmo desão daqui, a mesma matriz, porém só com uma coluna substituída pelos números independentes, pelos termos independentes do sistema linear. Belezinha? Bom, e aí a gente fez como exemplo o caso das irmãs que compraram calças, camisas e meias, e aí a gente transformou essa situação num sistema linear e depois em uma matriz. A matriz dos coeficientes numéricos. Veja que todos os números que estão aqui na mesma ordem são os números que estão aqui, os coeficientes numéricos. Primeira coluna refere-se ao valor da calça, o C refere-se à camisa e o M refere-se ao par de meia. E aí cada coluna é de uma única variável. Calculo o determinante dessa bagaça e deu menos 2. Aí a gente fez isso substituindo K, e aí deu menos 100, depois substituindo a coluna do C e substituindo a coluna do M. E aí, para encontrar o valor de K, C e M, a gente simplesmente substituiu, aliás, dividiu dK por D, dC por D e dm por d. E isso você pode fazer com qualquer sistema linear possível e determinado. Mas e se o sistema for impossível e indeterminado? E se o sistema for impossível? É por isso que nessa videoaula a gente vai estudar alguns casos, algumas situações, algumas hipóteses, coisas que podem acontecer quando você estiver calculando o determinante. Porque se o desão der zero, e agora? Como é que a gente vai fazer para achar o valor das incógnitas? Será que vai ter solução a esse sistema? Vamos pensar um pouco sobre isso. Para ajudar vocês a pensarem, quanto é um número qualquer dividido por zero? Um número qualquer não nulo, um número que não seja zero. Por exemplo, 1 dividido para zero, 5 dividido para zero. Quanto que é? Faz aí para mim e me diz aí o resultado. Quanto é que qualquer número diferente de zero dividido para zero, quanto é que dá? Bom, e zero dividido por zero? Quanto que você acha que é? Será que é zero? Será que existe essa divisão? Faz aí na calculadora e vê quanto é que dá. Enquanto você faz, vamos lembrar, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá direto do túnel do tempo, e vamos lembrar quando você aprendeu divisão, quando você era pirralhinho, remelento, sabe? Quando tinha lá os seus 7, 8 anos de idade. Então, você aprendeu que para fazer o algoritmo da divisão, você tinha que pegar o dividendo, dividir pelo divisor, aí colocava esse traço aqui representando a divisão, e aí gerava um quociente, que era o resultado da divisão, do dividendo pelo divisor, e restava depois, no final das contas, se a divisão não fosse exata, um tal de resto. Lembra disso? E para tirar a prova real dessa divisão, lembra como faz? Você tinha que multiplicar o quociente pelo divisor e somar com o resto. Assim, você tinha a prova real, você tinha a certeza absoluta que aquela conta que você fez estava correta. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui douradinho para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu vou dividir 11 por 2, certo? Bom, 11 dividido por 2 dá 5, 2 vezes 5 dá 10, 11 menos 10 sobra 1. Então, 11 dividido por 2 dá 5 e sobra 1. Como é que eu tenho certeza absoluta que essa conta está certa? Eu faço 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, tanto faz, 2 vezes 5, mais 1.
Quanto é que dá essa bagaça? 2 vezes 5 dá 10, 10 mais 1 dá 11, que é justamente o dividendo. Portanto, essa conta, de fato, está correta. Eu fiz da maneira certa, está correta. O dividendo dividido pelo divisor gerou esse quociente e deixou este resto, beleza? Então, foi isso que você aprendeu lá na quinta série ou sexta série. Se o resto for zero, o que isso significa? Que a divisão ela foi exata, não sobrou nada. Por exemplo, 10 dividido por 2 vai dar 5, 5 vezes 2 dá 10 e 10 menos 10 dá 0. Não sobrou nada, ficou zerinho, zerinho, zerinho o meu resto. Isso significa que a divisão é exata e para eu ter certeza absoluta que essa divisão está exata, basta eu multiplicar o divisor pelo quociente, já que o resto é zero, eu preciso somar com o resto. E, portanto, eu vou ter o meu dividendo. De fato, 5 vezes 2 dá 10, que é o dividendo aqui da história, beleza? Mas, porém, entretanto, todavia, e se o divisor também for zero? E agora, José, como é que danado eu vou fazer essa divisão? Bom, para que eu faça essa divisão e essa divisão esteja correta, para tirar a prova real dessa divisão, o que a gente tem que fazer? Pegar o quociente e multiplicar pelo zero. E ele tem que dar o quê? O dividendo, certo? Mas, porém, entretanto, todavia, zero vezes qualquer coisa dá zero, certo? Então, esse dividendo aqui, ele teria que dar, no final das contas, zero. Mas ele não é zero, ele é um número diferente que zero. Então, nesse caso, não dá, porque o dividendo tem que ser igual a zero e não é. Ele não é zero, ele é um número diferente que zero. E aí, nesse exato momento, é que a gente sabe que a divisão é impossível. Ela vai ser impossível de acontecer porque eu não tenho como dividir por zero e deixar resto zero. Dito isso, e se o dividendo também for zero? E agora, se o dividendo for zero, o que acontece? Se o dividendo for zero, a gente vai ter zero igual a zero vezes o quociente. Mas aí, e agora? O quociente ele pode ser qualquer valor. O quociente pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1 milhão, pode ser menos 500 mil. Não importa o valor do quociente, porque o quociente vezes zero realmente vai dar zero. E se o quociente vai assumir qualquer valor, e quando eu digo qualquer valor, é realmente qualquer valor, você pode colocar aqui um π. π vezes zero vai dar zero. Eu não tenho também como fazer essa divisão, mas não significa que ela é impossível. Ela, na verdade, ela é indeterminada. Ela é uma indeterminação matemática. Por que ela é uma indeterminação? Eu tenho como fazer essa divisão. O resultado, ele é indeterminado. Ele pode ser vários valores. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 1 milhão. Eu não tenho como determinar um único resultado, um único quociente para essa divisão. E aí, neste caso, eu tenho uma indeterminação matemática, uma divisão que é possível, mas ela é indeterminada. E é com essas informações que eu trago para vocês a classificação de um sistema de equações lineares. Em qual situação o sistema é possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível? É nessas situações. Se o desão da incógnita, um deles, não importa se é o dx, o dy, o dz, não importa qual incógnita. Se uma delas for diferente, aliás, nesse caso, se todas elas forem diferentes que zero e o desão, o determinante da matriz das incógnitas, também for diferente que zero, belezinha, belezinha, eu consigo fazer essa divisão e eu consigo achar o valor daquela incógnita. Portanto, o sistema é possível e determinado quando ambos forem diferentes que zero. Tanto o desão do x, do y, do z, do k, do c, do m, não importa a incógnita. Se todos forem diferentes que zero e o desão também, então eu tenho como fazer essa divisão, eu tenho como achar o único valor para cada incógnita. Sistema possível determinado com uma única solução. Porém, entretanto, todavia,
Se eu tenho um dos desões de uma das incógnitas diferente que zero e basta só uma para isso acontecer, aí, meu caro, se o desão for igual a zero e o desão da incógnita, qualquer um deles, for diferente que zero, o que acontece? Eu tenho um sistema impossível. Por que eu tenho um sistema impossível? Porque é impossível dividir por zero. Não tem como fazer essa divisão, como eu já expliquei anteriormente. Se você não entendeu, volta aí o vídeo para ver de novo. E se os dois forem igual a zero, se eu tiver pelo menos um desão de uma incógnita qualquer, pode ser o desão x, o desão y, o desão z, qualquer um deles, se um deles pelo menos for igual a zero, sendo o desão também igual a zero, ou seja, o determinante da matriz das incógnitas for zero, e aí qualquer uma dos desões de qualquer uma das incógnitas for zero também, aí eu tenho um sistema possível indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque eu não consigo determinar um único valor apenas para essa incógnita. E aí, portanto, eu tenho um sistema SPI, Sistema Possível Indeterminado. Beleza? Então, vão ser essas três situações que podem acontecer quando você estiver resolvendo um sistema de equação linear pelo método de Cramer. Pode acontecer dos dois, quando você for fazer a divisão, forem iguais a zero, e aí você nem precisa fazer a divisão. Se você estiver lá calculando o determinante das matrizes já com a coluna substituída pelas incógnitas, se uma delas der zero e o desão inicial, o determinante da matriz das incógnitas, já for igual a zero, pronto. Você já sabe que ele é possível e indeterminado, então nem adianta continuar a conta, porque você não vai encontrar uma solução única para aquele sistema de equações lineares. Mas, se o desão deu igual a zero, e aí um dos desões de alguma das incógnitas for diferente que zero, aí você sabe que é um sistema impossível e também não adianta mais continuar fazendo o método de Cramer, continuar a conta para resolver, porque você não vai conseguir resolver aquele sistema de equações lineares. Mas se ambos forem diferentes que zero, todo mundo for diferente que zero, aí você não precisa se preocupar, porque o sistema é possível e determinado. Pode continuar a conta que você vai encontrar uma única solução para aquele sistema de equações, beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês sobre sistemas lineares. É importante vocês saberem disso e não só o método de Cramer, porque isso poupa tempo de vocês. Vocês não vão precisar terminar de resolver o sistema para saber que ele é impossível ou que ele é possível indeterminado. Sabendo dessas características, dessas hipóteses, aí você consegue resolver o sistema até o fim, encontrando uma única solução, ou parar no meio do caminho, porque já sabe, já tem certeza absoluta que ele é impossível ou que ele é possível e indeterminado, ok? Qualquer dúvida, queixa, reclamação ou sugestão, deixa aí nos comentários.